É a guerra entre Israel contra o Egito, contra a Jordânia e contra a Síria. Durou só 6 dias. Por quê? O ataque do exército de Israel, que tinha toda a logística militar bélica patrocinada pelos Estados Unidos, é terrível. Israel, então, vai conquistar 3 áreas emblemáticas. Olha só, isso aqui era Israel antes de 67. Após 67, com a vitória na Guerra dos 6 Dias, Israel conquista isso aqui, ó, as colinas de Golã. Olha as colinas de Golã aqui. Qual a importância estratégica aqui? A nascente do Rio Jordão. Não se esqueça que o clima aqui na região é predominantemente árido. E você dominar a nascente de um rio é fundamental. Eles vão conquistar também essa região aqui, chamada Cisjordânia. Essa região Cisjordânia, junto com essa daqui, ó, faixa de Gaza, que também foi conquistada por Israel em 1967, era a região onde deveria ser, historicamente, o país Palestina. A Cisjordânia e a faixa de Gaza. Você quer ver? Olha só. Vem cá ver na proposta. Ó, na proposta da ONU, você tinha aqui, ó, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, maior aqui, né? Mas a faixa de Gaza está aqui, ó, a Cisjordânia está aqui, como futuro Estado palestino. Então, Israel conquista as colinas de Golã, conquista aqui a Cisjordânia bom, aqui eu disse a você que a importância que você tem aqui é a nascente do Rio Jordão. E qual a importância da Cisjordânia? Onde fica a cidade de Jerusalém. Até 1967, 3/4 da população de Jerusalém eram de árabes. Após 67, isso vai inverter. Hoje, somente 1/4 da população de Jerusalém é de árabes. A maior parte é de judeus e israelenses. Vou chamar agora de israelenses, não falarei mais judeus. E Israel vai conquistar também uma outra área muito importante, a Península do Sinai. Por que essa área é tão importante? Porque aqui fica a outra margem do Canal de Suez. Então, o Canal de Suez, que havia sido nacionalizado pelo Egito em 56, uma parte dele agora, uma margem dele aqui, ó, tá vendo? Ó? Uma margem dele aqui, ó, passou a ser território israelense. Olha o tamanho do território de Israel após a Guerra dos 6 Dias. Ele conquistou as colinas de Golã, ele conquistou a Cisjordânia e conquistou a Península do Sinai. Ele conquistou a nascente do Rio Jordão, ele conquistou a cidade de Jerusalém e uma das margens do Canal de Suez. Então a Guerra dos 6 Dias foi uma guerra que mostra que Israel tinha um grande poder bélico, mas isso não parou por aí não. Por que não? Em 1973, existe uma data comemorativa para os hebreus. É o chamado Dia do Perdão. Dia do Perdão. Dia do Perdão, em hebraico, a gente pronuncia-se como Yom Kippur. Yom Kippur é o Dia do Perdão. E aí o que acontece? Ocorre que em 1973, no Dia do Perdão, no Yom Kippur hebraico, a Síria e o Egito atacarão Israel. Está aqui, ó. O Egito ataca no fronte sul e a Síria ataca no fronte norte. Então, Israel foi atacado pela Síria e pelo Egito. O ataque pegou os israelenses de surpresa. Porém, com o apoio militar norte-americano, mais uma vez, Israel se reagrupa e consegue expulsar os inimigos. Mais uma vitória israelense nas guerras árabes, na guerra árabe-israelense. Porém, desta vez, os árabes vão usar uma outra arma que não a força bélica. Em 1960, se há de se lembrar, foi fundada a OPEP. O que quer dizer OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Como eu disse a você, o petróleo é a grande riqueza no Oriente Médio. E até então o petróleo era muito barato. Os países da OPEP, então, aproveitando desse conflito que começou em outubro, 6 de outubro de 73, eles vão diminuir drasticamente a produção de petróleo, dizendo que é necessário que o mundo tome uma atitude contra Israel. Então, uma maneira dos países árabes de
pressionar o mundo a tomar uma atitude contra Israel. Isso vai acontecer, porque o petróleo, que até então custava 2 dólares e 50, 3 dólares o barril, em 1973, na guerra do Yom Kippur, o petróleo vai saltar para 14 dólares. Então você tem aqui a primeira crise mundial do petróleo, em 1973, que teve como referência a guerra do Yom Kippur. A guerra do Yom Kippur foi utilizada como pretexto para que a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para que eles diminuíssem a produção de petróleo e, consequentemente, o petróleo teve o seu preço aumentado. Primeira crise mundial do petróleo, 1973, teve como pano de fundo a guerra do Yom Kippur. Esse conflito, ou quer dizer, a luta por terras na região, ele vai ter um momento de trégua. Quando? Aqui. Houve uma reunião em Camp David, 1979, onde o presidente dos Estados Unidos à época, Jimmy Carter, chamou o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, olha ele aqui, e o presidente do Egito, Mohamed Anwar al-Sadat. Anwar al-Sadat. Chamou os caras para negociar em Camp David. E aí que o Egito... Ele chamou a Síria também. A Síria falou que não negocia com Israel. Mas o presidente do Egito foi lá e assinou com Israel um acordo de paz. E nesse acordo de paz ficou dito o seguinte: o Egito iria reconhecer o Estado de Israel como membro da ONU, como representante do povo judeu. Enquanto isso, Israel devolveria a Península do Sinai para o Egito. Então esse foi o acordo em Camp David. Acordo este em que o Egito reconhece Israel como representante do povo judeu e Israel devolve a Península do Sinai para o Egito. Porém, não se esqueça, um dos membros da chamada Liga Árabe, mais que isso, não só um membro da Liga Árabe, mas um dos fundadores é o Egito. Gamal Abdel Nasser foi um dos protagonistas da Liga Árabe na Guerra de Suez. E aí? E agora o Egito ele está negociando com Israel. E o resultado disso qual foi? Em 1981, aqueles que não queriam paz com Israel promoveram um atentado. Está aqui a imagem. Aqui, ó, é um palanque, não é? Onde estavam as autoridades do Egito, inclusive Anwar Sadat. Aqueles que não queriam paz com Israel adentraram no recinto e metralharam o palanque, assassinando Anwar Sadat. Em 1978, pelas negociações entre Egito e Israel, um ano antes da conclusão, então, do acordo, Anwar Sadat e Menachem Begin dividiram o Prêmio Nobel da Paz. Eles dividiram o Prêmio Nobel, o Sadat e o Menachem Begin. E essa foi a primeira vez, mas não será a última, em que um representante israelense e um representante da questão da Palestina receberão o Prêmio Nobel. Bom, mas a gente está falando aqui de egípcios, estamos falando aqui de judeus e os palestinos, não é? Pois bem, os palestinos começarão a se organizar também. Em 1964, será formada a OLP. O que é a OLP? Organização para a Libertação da Palestina. Está aqui o símbolo. Organização para a Libertação da Palestina. 2 grupos se destacaram dentro da OLP. Havia um grupo chamado Al-Fatah. Esse grupo hoje é considerado um grupo mais flexível, que dialoga com o Ocidente em busca de um entendimento. Então, um grupo dentro da OLP chamado Fatah
ou Al-Fatah hoje é considerado um grupo mais flexível. Um grupo mais radical seria o Hamas. O Hamas, ele entende que um mundo melhor é um mundo sem Israel e ponto final. O Hamas é aquele que defende o jihad. Lembra do jihad? O que é jihad? Jihad quer dizer esforço que se faz por Deus. É a necessidade de se propagar o islamismo através da luta. Essa luta, nós entendemos que é uma luta armada. Então associa-se o jihad ou o jihadismo ao extremismo, à questão bélica. Muitos vão falar em terrorismo. Um dos líderes da OLP, fundador da OLP, o Yasser Arafat, esse senhor aqui, a OLP foi aceita na ONU em 74. E o Yasser Arafat foi fazer um discurso histórico na ONU. Em novembro de 74, ele adentrou a Assembleia Geral. Quando ele entrou, os representantes de Israel saíram e ele fez um discurso. Ele trazia flores numa mão e disse assim: não permitam que essas flores caiam de minha mão, porque se elas caírem, quando eu levantar, eu trarei um fuzil. Para muitos, este é a oficialização do chamado terrorismo. O que é terrorismo, senhores? É o uso da força como arma política. É o uso da força e da violência como arma política. Então, o discurso na ONU de Yasser Arafat é um discurso que diz: venham aqui em nome da paz, mas não descarto convocar uma luta para defender os ideais islâmicos. E aí entra o termo jihad. Luta pela defesa dos ideais islâmicos. Essa luta, na visão de alguns, necessariamente é através das armas. Por isso que se associa ao termo jihad a guerra santa. Mas o termo jihad, insisto, quer dizer esforço que se faz por Deus, luta pelo islamismo. Essa luta não necessariamente tem que ser através das armas. Comumente, nós associamos o jihad à questão armada, à questão bélica, ao extremismo, ao terrorismo, o uso da força e da violência como arma política.